Coisa boa, as pessoas já entrando, também um grande prazer, Leila. Que legal. Esperar só um pouquinho, né? Que grande prazer estar com tanta gente querida, tanta gente que está podendo participar aqui, muito legal. Bom, gente, 6h03, então acredito que está na hora da gente trocar algumas ideias. Antes de mais nada, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Inicialmente eu quero que saibam que é um grande prazer estar com vocês, eu agradeço e além de agradecer eu parabenizo a BRH na pessoa do Paulo Sardinha, Leila Nascimento, por esse espaço, um espaço especial, né, que permite, que possibilita que nós possamos compartilhar experiências, que nós possamos continuar aprendendo com os diversos conteúdos que nós temos, né? Afinal de contas, nesse momento que nós estamos passando, o que mais tem acontecido, pelo menos na minha vida, tem sido o aprendizado, né? A gente vê que hoje claramente não existe fórmula alguma. Nós temos, e o que eu vejo também muito claramente, são muitos estímulos para que a gente possa parar para pensar, revisitar as nossas ações e assim a gente vai ampliando o nosso campo de ação, nosso campo de visão. É o que mais tem acontecido hoje. Já que muitas pessoas entraram, para quem não me conhece, meu nome é Glaucimar Petkov. Hoje eu estou na posição de diretora executiva e o meu objetivo é compartilhar alguns movimentos que são relacionados ao tema, né? Ou seja, o nosso tema seria a prática de gestão executiva em situação de pandemia. E aqui, obviamente, eu vou compartilhar que o aprendizado tem sido constante, como eu falei há pouco, né? Nós temos muitas variáveis, muitas vezes, e o que eu tenho percebido que a grande maioria, elas são variáveis desconhecidas e que nos convidam hoje a algumas formas diferentes antes de uma entrega. Eles nos convidam a pensar, a refletir, principalmente antes da ação. Porque nós não temos fórmulas, aquelas que nós pensávamos que existiam, elas realmente foram colocadas completamente em xeque. E nessa nossa participação, eu vejo que várias pessoas ainda estão entrando, eu fico completamente à disposição para tirar algumas dúvidas, para aproveitar e fazer algumas provocações com algumas pessoas que queiram, para que a nossa conversa fique realmente mais agradável e que se torne, inclusive, uma conversa, né? E além disso, vai trazer para a gente um sentimento de conexão, que eu acho que isso é muito interessante. Então fiquem à vontade se quiserem fazer alguma colocação, eu estou vendo aqui e comento com vocês, né? Mas então, começando um pouco a falar de como eu tenho percebido esse processo de gestão, uma das coisas que mais me chama a atenção hoje é como a história é uma professora, né? Como a gente aprende com o que aconteceu. E a história, a gente não está falando de século XV, século XVIII, não. A gente está falando de uma história, às vezes, da semana passada, de ontem ou de hoje de manhã. Com o passar do dia, a gente vai fazendo muitas analogias, tentando obter algumas respostas. O que é realmente muito interessante hoje, na minha atuação, é percebermos e entendermos um pouco mais sobre por que os fóruns, né, e grupos que foram cada vez mais se reunindo para abordar aspectos locais e mundiais, hoje se configuram e mostram para a gente a importância dessa troca. Nós tivemos a oportunidade, aí eu cito a Leila novamente, de participarmos do Fórum de Davos, e que cada ano acaba ampliando mais a sua frente voltada à saúde, à educação, a fatores ligados a comportamento, né? Na verdade, ali o que nós temos? A gente tem uma iniciativa de uma comunidade global que tem como objetivo debater e encontrar soluções para os temas que afetam a vida das pessoas, né? Afetam de que forma? Na economia, na tecnologia, na política, na saúde, fala-se muito de desigualdade,
também de uma maneira muito forte a inclusão e, obviamente, o meio ambiente. O objetivo desse grupo, e o que eu começo a falar com vocês sobre as analogias, é gerar conexões entre as pessoas para que a gente possa, de uma certa forma, viabilizar um mundo melhor. Então, nesse sentido, fica muito claro para a gente a necessidade do que nós chamamos de engajamento. Esse que eu dei o exemplo, né, de Davos é apenas um dos grupos, um grupo forte que tem um caráter mundial, mas quantos grupos nós temos que ao longo dos anos vêm também com esse objetivo e fomentando essa necessidade de nos conectarmos, de viabilizarmos alternativas para que a gente juntos pudéssemos fazer algo melhor. E agora a gente se depara com uma situação onde estar junto, crescer junto e fazer com que a gente possa agir perante a sociedade fica muito claro. Então eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que estão ocorrendo nessa nossa base, que hoje conta com aproximadamente 102 mil funcionários. Certamente dentro de um processo de crise que a gente tem claramente, que é uma crise sem precedentes e com um impacto muito grande sobre a sociedade, sobre o ambiente de trabalho, né? Então, para que isso pudesse ser acompanhado e nós pudéssemos dar o conforto, a atenção que o quadro precisa, nós tivemos alguns procedimentos instalados. Esses procedimentos, eles começam claramente com algo que é muito importante, que é a comunicação. A disseminação das orientações, a disseminação de todo um protocolo, de todas as orientações de higienização, de uma maneira muito frequente e que ela realmente tem formatos distintos, com conteúdos similares. A gente está falando aqui de cartazes, a gente está falando de e-mail marketing, a gente está falando de vídeos do nosso presidente do conselho, presidente e diretor do banco, de executivos, para que a gente possa, na verdade, aproximar as pessoas o quanto mais e fazer com que exista transparência, que seja genuíno, né? E que a gente possa ter a informação, acima de tudo, levada ao nosso quadro. Tá? Nós fizemos como muito cancelamento de todas as viagens de trabalhos e eventos. Obviamente o isolamento exige que a gente esqueça, né, disso. Porém, no que diz respeito à parte de capacitação, que é um ponto muito forte do Bradesco, até porque nós acreditamos muito no processo do autodesenvolvimento, da capacitação e do aprendizado, nós temos, eu convido a todos a visitar o site da Universidade Corporativa, que é www.unibrad.com.br, onde vários cursos, vários conteúdos foram disponibilizados para que todos pudessem aproveitar o tempo para realmente reaprender, para se atualizar, para expandir os seus conhecimentos. Então, a capacitação é um dos pontos que nós conseguimos aí dar uma atenção extremamente especial, tá? No que diz respeito a toda a parte que nós tínhamos de deslocamentos para reuniões, para encontros, e é interessante falar isso, né, quando a gente faz essa troca. A agenda de todos, eu sei que ela é uma agenda bem, com um cenário bem amplo de assuntos diversos e as reuniões elas atuam nesse sentido. Hoje a gente está vivendo, né, a proibição de certa forma de todo tipo de deslocamento para reunião e os contatos remotos começaram a ser a única forma de nós tratarmos as situações que nós vivenciamos. Então hoje áudio ou conference tem sido realmente a nossa vivência e é incrível isso, né? Eu vou dar o meu depoimento aqui de como as reuniões elas estão ficando mais concisas, as pautas mais práticas, as abordagens mais objetivas e a interação ela é muito diferente, ela ganha realmente em positividade e produtividade. Outro ponto importante é que todas essas ações, e eu acho isso determinante, né? Todas as ações que nós tivemos e que eu acredito que a maioria das pessoas estão tendo, elas devem literalmente ser embasadas pelo Ministério da Saúde, né?
Dois pontos que também foram determinantes para a gente quando falamos aí nessa gestão executiva foi a criação de um grupo de risco, né? Esse grupo de risco formado por segurança da informação, por uma segurança corporativa, por a área de ética, RH, marketing, onde a gente pode realmente entender todos os pontos que estão acontecendo, como eles estão realmente ocorrendo, e um comitê de risco, com a participação de vice-presidentes e do próprio presidente. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte: tudo o que ocorre e a executiva e o presidente tem isso em sua agenda, fica muito mais fácil da gente passar para todo o quadro. Esse tem sido a nossa vivência nesse momento. Um outro ponto importante no que diz respeito a essa gestão foi a disponibilização de um canal de orientação que nós no banco chamamos de Viva Bem. Esse canal, ele permite o aconselhamento, o apoio emocional e social por profissionais de saúde para funcionários e familiares. A gente está falando aqui de um atendimento de 7 dias por semana, 24 horas por dia. E por que isso? Com o passar dos dias, nós percebemos que as necessidades do quadro, elas estavam ultrapassando as barreiras do dia a dia. Na verdade, o isolamento físico, ele trouxe uma realidade que nós buscamos entender e encontramos essas raízes numa parte mais delicada, que é as raízes no psicológico. Então, por isso, profissionais de saúde, nós estamos com assistentes, psicólogos, coach, dando esse atendimento para que as pessoas possam navegar com mais tranquilidade, entender com mais clareza o que está acontecendo, saber da posição deles na própria organização, porque é muito importante nesse momento que nós possamos estar com a ouvidoria bem instalada. E a ouvidoria não está ligada a um departamento, é a nossa atenção com essas pessoas. O objetivo aqui é muito claro. É que a gente possa, por meio dessas relações, neutralizar emoções negativas que realmente hoje acontecem em todas as residências, em todas as pessoas, em algum momento do dia ou em alguns momentos, né? O afastamento de todos os funcionários que pertencem ao grupo de risco, ele aconteceu logo no início. E aí a gente, além do grupo de risco, nós também afastamos os estagiários e menores aprendizes. E são pessoas que hoje não necessariamente estão com atividade remota. Então precisam realmente de uma atenção especial para que possam se sentir participantes e que continuem se sentindo como participantes dessa organização, né? Hoje, quando a gente fala, né, de disponibilização de álcool gel, quando a gente fala em lavar a mão, é algo que realmente já virou até brincadeira, mas nós continuamos insistindo nessas ações básicas, né, vamos chamar assim, para que as pessoas realmente mantenham isso muito claro. Tem um ponto que é muito bacana e que nesse momento faz uma diferença grande, que é como a gente está cuidando do nosso corpo, né? A gente sabe que o trabalho em casa, ele traz muitas diferenças, principalmente no momento em que não só nós estamos em casa, a família está em casa. Então nós desenvolvemos em parceria com a Smart Fit 90 aulas que não são repetidas e que podem trazer, utilizando os instrumentos caseiros, uma saúde, um momento de desestresse para essas pessoas por meio da atividade física. Esse também é um ponto que tem sido muito interessante no que diz respeito a estarmos mais próximos das pessoas. E um movimento que nós criamos, que é chamado de Live Office, ele na verdade foi um desenvolvimento também pensando no engajamento, porque assim, eu falo muito do engajamento porque pela capilaridade do banco, nós estamos em todos os municípios do Brasil, nós precisamos sempre pensar em como conectar, em como trazer as pessoas para perto da gente. Então, nesse sentido, nós criamos essa Live Office, que é uma plataforma onde todos os funcionários foram convidados a gravar
e mostrar como está sendo o seu dia a dia no trabalho remoto. Essa plataforma recebe, né, essas filmagens e depois são disponibilizadas. A gente consegue assim criar uma comunidade onde as pessoas se sentem participantes da vida uns dos outros. E isso é muito interessante. Isso faz parte de algo que tem a ver com o que nós falamos da ouvidoria, né? É saber interpretar quais as necessidades das pessoas nos momentos que elas estão atravessando. E isso realmente faz parte de um contexto executivo, cuidar do seu maior bem, que são as pessoas, né? E hoje a gente tem claramente que nós estamos reaprendendo e nos reinventando a todo momento. Um ponto que eu chamo a atenção, embora tenha sido abordado de uma maneira muito clara, objetiva, com conteúdo muito significativo pela BRH, é o papel da liderança. Tá? Hoje a gente percebe que quando nós falávamos, né, do líder inspirador, o líder que faz com que as pessoas realmente tenham nele como exemplo, a gente vê hoje muito claramente a necessidade desse papel ter uma importância e somar ainda cada vez mais em agregar esse time. Para isso, nós criamos um book com dicas de como liderar e fazer o gerenciamento remoto. É claro que muitas regras devem ser respeitadas, né? O modelo de trabalho é diferente. E o que a gente percebe que a partir do momento que a gente está conseguindo humanizar cada vez mais essa liderança, a entrega ela não sofre nenhum prejuízo, ela acontece de uma maneira natural, agradável, mas eu reforço, o papel da liderança realmente ele tem substancial importância, principalmente nesse momento agregador e que a gente, como uma área de serviço, a gente tem que fazer com que a sociedade continue a receber o que ela precisa de um banco, né? Hoje eu vejo claramente que nós temos como necessidade redescobrir o equilíbrio das ações, né, dos líderes com relação aos liderados, né? As ferramentas, elas estão mudando. A gente percebe que nós temos hoje aplicações e possibilidades diferentes para que esses líderes possam conduzir o seu dia a dia. Hoje acabou essa situação de nós termos líderes que são ou que eram controladores de horário, né? Que ficavam vendo quem chegou, quem foi, que horas que almoçou, que horas que saiu. Hoje a mentalidade que está sendo exigida é muito outra. A gente está falando de uma empatia, e eu estava conversando outro dia com a Sofia, falei uma empatia multifocal mesmo. Não é aquela empatia de um para um, é uma empatia com o grupo, uma empatia com o time mesmo, algo muito mais amplo. E aqui a gente volta a um termo, a um exercício, a uma realidade que é de adaptação. A gente está voltando ao essencial e tendo que nos adaptar com todo esse modelo que está aparecendo e que está surgindo no nosso dia a dia, né? Por outro lado, nós temos que ser rápidos, temos que ser eficientes, é isso que se espera, né, quando a gente trabalha com serviços, e a gente vê claramente um ponto importante também, que a tecnologia, ela literalmente é um grande acelerador. Mas mesmo hoje, com todo o movimento remoto, percebemos cada vez mais claramente que são as pessoas que fazem a diferença. Nós é que trazemos a diferença para o mundo que nós vivemos. Eu comentei com vocês que nós estamos com praticamente 102 mil funcionários e desses 102 mil, 90% das áreas administrativas, né, 90% do quadro está em trabalho remoto. Nas nossas agências, que tem o maior quadro, que são aproximadamente 60 mil pessoas, nós temos 50% em trabalho remoto. Como é que a gente está fazendo isso? Nas áreas administrativas, obviamente, o condicionamento está sendo com as atividades
por VPN, e nas agências, que é o que a maioria das pessoas acaba tendo acesso, né, dos clientes, nós temos um revezamento de 50%, ou seja, uma semana 50% do quadro atua, no final de semana existe a higienização nas agências e na outra semana o outro time entra para dar continuidade a esse trabalho. Obviamente com máscaras, com proteção, com cuidados. No momento que nós passamos, falar em fila, em respeitar a distância tem sido um pouco desafiador em função da grande busca de informações, de saques, de pagamentos. Por mais que nós possamos viabilizar o atendimento remoto, ainda muitas pessoas acabam utilizando o presencial. Para vocês terem uma ideia, hoje 92% das transações do banco acontecem de forma remota. Isso realmente é algo que muda muito toda a parte transacional do banco, né? E, além de tudo isso, fica muito claro que a gente precisa cada vez mais ser resiliente. Sermos resilientes, demonstrarmos atitude, porque na história da humanidade, na história do mundo corporativo, na história do nosso trabalho, na história da nossa vida, a gente sempre vê algumas situações que são similares. Enquanto algumas pessoas reclamam, outras acabam fazendo, executando, né? Enquanto algumas se prestam a lamentarem, outras acabam ousando. E agora, mais do que nunca, cada um de nós deve assumir o que a gente chama de protagonismo, de responsabilidade. A gente tem que agir com atitude. É isso que a gente está realmente fazendo com que as pessoas acreditem e queiram realmente transformar. Quando a gente fala em protagonismo, a gente entra, obviamente, no aspecto de propósito, né? Hoje, muitos valores, muitas crenças estão sendo convidadas a serem revisitadas. Quando eu comentei, né, de se reinventar, é muito claro que para que novos valores e nossas novas crenças possam ser absorvidas, aqueles hábitos, né, mais antigos têm que ser abandonados, e esse é um exercício muito difícil. A gente sabe que uma mudança comportamental, ela leva tempo, ela exige tempo da gente. Mas hoje, claramente eu gosto de dizer, a gente tem que ser protagonista, agir com responsabilidade e agir com atitude. Cada um de nós, né, temos dentre as muitas responsabilidades, eu acredito que nós temos que disseminar o otimismo responsável. Nós estamos num momento de construção de uma consciência cidadã que o período, na verdade, exige. A gente tem aprendido de uma maneira tão diferente o que é voluntariado, o que é solidariedade, o que é parceria. Vocês tiveram aí o prazer, assim como eu, para mim foi um grande prazer, em ver a participação junto do Bradesco, Itaú e Santander. Quantas coisas boas nós podemos fazer junto. Isso também tem sido um grande aprendizado executivo. E hoje, na medida, né, que a gente vê que a vida se transforma e as regras desse nosso jogo elas se embaralham, a gente é convidado a sair do piloto automático. E quantas vezes eu percebi que o piloto automático ele estava ligado e só hoje eu percebo que eu tinha que ter desligado em alguns momentos. E a gente passa, né? Eu passei a prestar mais atenção e ampliar essa atuação para uma adaptabilidade mesmo de reinvenção. Hoje eu comentei e volto a dizer, né? Eu percebo que nós vivemos tempos de solidariedade, e solidariedade é um tempo de esperança, né? É um tempo de acreditar no amanhã. Isso acaba reforçando para mim a minha crença nas pessoas, no valor absurdo do ser humano e não somente no digital. Como eu falei, as pessoas são as responsáveis por movimentar a economia, são as pessoas que movimentam a vida. Então, nesse sentido, o que mais nós temos praticado e buscado no mundo executivo é o exercício da humanização dos processos.
como é que nós podemos ouvir, reagir e atender. Lembrando que realmente são alcances importantes que nós temos para ampliar esse nosso campo e poder, obviamente, inspirar pessoas para que elas possam realmente também contribuir, ampliar. E hoje nós questionamos muito as nossas formas de atuação, o como nós fazemos e o como nós podemos fazer diferente. Quantas surpresas, né, cada um de nós tem tido no nosso dia a dia de trabalho, no que diz respeito à amplitude de atuação, a conhecer o novo, a perceber o quanto nós temos realmente para colaborar, para trocar, para aprender. E é isso que eu acredito que faça a diferença literalmente na nossa vida. A nossa predisposição ao novo, a deixar velhos hábitos, a conhecer novas coisas, a se reinventar e acreditar que a tecnologia é literalmente um acelerador, mas são as pessoas que movimentam a vida. Além disso, eu queria deixar um recado para todos vocês e um convite. Não sei se todos conhecem a ABRH, mas vale muito a pena conhecer. Uma associação na qual eu tive o prazer de participar por alguns anos e que muito colaborou para a minha formação, para o meu aprendizado, para a troca, para a conexão. Então eu deixo aqui um convite para quem não conheça, que conheçam a ABRH. Então fica aqui o meu muito obrigado, espero que tenha sido agradável para vocês também e eu estou à disposição pela ABRH, se alguém tiver alguma dúvida, alguma intenção de ampliar algum dos pontos que eu falei, eu estou realmente à disposição pelo e-mail que a ABRH tem ou por telefone para que a gente possa conversar mais. Quando eu falei em conexão, em crescer, é uma realidade, não é um discurso ou um texto, tá bom? Cuidem-se das suas famílias e fiquem bem. Um grande abraço para todos. Virtual.